É, agora foi. Agora foi. Mas você fechou a sala ou... Deixa eu abrir outro. Peraí. Aqui tava deitando. Tá aparecendo. Tá certo. Agora tá certo, pessoal. Certo, pessoal. Quem já estiver olhando a gente aí, dá um ok aí o áudio, se tá legal. Por favor, boa tarde. A conexão tá caindo, não sei porquê. Tá no Wi-Fi. Caiu, mas voltou. Tem 10. Bom, boa tarde. Alguém pode dizer para nós como é que está o áudio aí, por favor? O som tá ok, tá bom. Ok? Tudo valendo? Bora? Bora? Começar a brincadeira? Então tá. Pessoal, boa tarde. Meus respeitos a todos e a todas. Eu sou o Gun Robson. A gente está dando sequência aí a um ciclo de discussões aí que a gente criou por um coletivo que a gente ainda não tem o nome, né? Mas esse coletivo, ele, a princípio, ele tem uma boa representatividade do Aueto, que é o coletivo de representações de religiões e culturas africanas e afro-brasileiras, né? Então, a partir desse coletivo, né, de algumas pessoas desse coletivo, a gente iniciou essas discussões que, a princípio, a gente vem discutindo as intervenções, né, que as lideranças têm feito com relação a essa pandemia, né, mas à medida do que o tempo for nos permitindo, outros assuntos e outros temas com certeza vão acontecer por aqui, porque a cada dia pessoas interessantes e temas interessantes vão aparecendo com a gente. Então hoje quem está com a gente aqui é o nosso grande amigo, saudoso Dejair, que vai se apresentar um pouquinho mais também, inclusive com relação ao seu Orucó dentro da religião, né? E novamente aí o nosso irmão, o Ellison, né? O Ellison que está aí conosco também vai se apresentar novamente, beleza? Enquanto a gente está começando aí, vão dando esses toques pra gente com relação ao áudio, imagem, tá? E, por favor, se puder, compartilhe a live aí também, vão compartilhando, vão ajudando a gente a divulgar, porque esse tipo de conversa é o que falta dentro das nossas, né, culturas. Então, vamos criar esse hábito, vamos criar essa cultura aí. Valeu. Então, abro aqui para que os meus irmãos, meus chegados, possam falar um pouquinho sobre eles. Vamos lá, boa tarde a todos e a todas. Novamente, é um prazer estar aqui com todos e todas que estão nos acompanhando. Peço, né, que compartilhem, que comentem, que passem para nós, por gentileza, como é que está o áudio ou a imagem, né, para nós irmos melhorando cada vez mais. O Gão Ellison, mais uma vez, tentando aí auxiliar e fazer o possível para, né, ajudar nessas discussões que eu entendo que são de extrema importância, né, e vamos seguir em frente.
Boa tarde a todos e a todas, né? A bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos, né? Os meus amigos. Como disse o Oga Robson, né? É um caminho de muitos anos, né? De proximidades aí, de uma amizade que eu digo eu tenho por não dele, né? Que não está presente fisicamente conosco, mas está nas minhas lembranças. Inclusive uma lembrança que ele trouxe hoje, uma fita cassete de 1993, que eu nem me lembrava da existência mais disso, né? Então, são coisas assim que vão mostrando proximidades, né? E vão demonstrando também o porquê da escolha desse tema de hoje, né? O meu nome de orixá, né? É Papai Xuinká, Ogum Colá, Oxum Laiô, né? Que são as minhas iniciações, da Exu, Ogum e Oxum, né? E eu sou Babalaô no Candomblé, né? É interessante, né? Quando a gente pensou em colocar um título, né? Que seria um tema assim, de abertura para possibilidades de discussão, de pensar na ancestralidade, como que a gente poderia pensar o conceito de Ebé e o conceito de Ubuntu, né? E então não foi um nome assim criado por mas foi uma discussão que a gente veio fazendo já há alguns dias, né? E de outras coisas que a gente já vem fazendo também, como, por exemplo, proximidades com a capoeira, proximidades com o samba, né? Com coisas que nós fizemos no educandário, né? Levando parte da cultura afrodescendente, né? Mas feita de forma afrodescendemente no educandário, que eu acho que é importante pautar isso, porque as pessoas não gostam de falar sobre esses trabalhos feitos dentro de presídios, feito dentro do educandário do CIAT, né? Foram coisas que nós conseguimos fazer juntos, né, Robson? E que foram extremamente marcantes para mim do ponto de vista da gente fazer aquilo, né? Que a universidade fala que faz muito, mas eu hoje, enquanto professor universitário, eu tenho que dizer, né? Ela fala bastante, mas efetivamente ela aplica pouco, né? Que é a extensão. Então você tem a questão do ensino, você tem a questão da pesquisa, mas a extensão, boa parte das vezes, ela acaba sendo renegada, né? Ou deixada de lado pelo contingente de pesquisadores das universidades brasileiras, né? Ok, que nós estamos num momento de pandemia, né? Que as pessoas estão evitando a circulação e a aglomeração, conhecimento e desse conceito de EBE, de proximidade, de trabalhar em comunidade, é justamente a população mais periférica e que vai atingir justamente os grupos, né, que nós consideramos como os mais vulneráveis, né, que estão aí nas favelas, né, que estão os moradores ribeirinhos, né, as pessoas que estão em assentamentos quilombolas, outras pessoas que estão em assentamentos que são projetos sociais, não são projetos de governo, porque os governos fazem quando são pressionados. É importante colocar isso também, né? Porque boa parte das vezes as nossas discussões, elas acabam caindo na mão de outras pessoas que não tem nada a ver com elas, né? Que acaba virando um projeto político, que se torna depois importante, mas ele nasce nessas discussões nossas, né? Lá no terreiro, no fundo dos quintais, embaixo das árvores, né? Que surgem as ideias e começam as aplicações que depois, né? É importante colocar isso, que depois elas aparecem num momento em que nós já estamos vivendo, que é novamente um momento eleitoral. E nós temos alguma bagagem para falar sobre isso também, né? Eu vou passar a fala, né, para a gente fazer uma forma de bate-papo, né, Edson? O que você acha, né? Pode ser, Robson? Fantástico, eu acho que essa é a ideia aí. Fala um pouquinho mais alto. Um pouquinho. Por favor, porque tem gente testando, tem gente que não. Nossa, justamente na fala do Dejaí, que tem toda essa voz potente. E o Dejaí, eu acho que ele não mencionou também aqui um dos primeiros trabalhos, que eu acho que inclusive foi uma das coisas que me fez me aproximar mais dele também, no sentido com a família, que foi o primeiro programa de hip hop aqui, né, numa rádio, né, que foi o programa do Dejaí, que eu não me recordo o nome, Franca S.A., né, pela Rádio Universidade. Enfim, então o trabalho do Dejaí não é de hoje, né, não é de hoje. Então, como você menciona o samba e tal, tem um hip hop também que antecede isso também, né, com seus trabalhos. Bom, eu acho que a princípio a gente precisa entender, né, esse nosso conceito de Ebé, esse nosso conceito, né, tem gente que fala Ubuntu,
a gente fala de família, né, de comunidade, né, são conceitos de EBE, né, qual é o seu EBE, o meu EBE é esse, né, essa é a minha família, que eu posso até estar falando dessa grande família de raiz, né, como posso estar falando do EBE, da minha família, né, que está em casa, ou da minha família de santo, mais próxima, né? E o Ubuntu vai nos apontar essa questão de que nós somos porque nós estamos num coletivo, né? Eu sou porque nós somos, né? Mais ou menos essa tradução de Ubuntu, ou Ubuntu, né? Então, eu acho que quando a gente começa a trazer essa discussão, a gente começa, de fato, a entender que a nossa religiosidade ou a nossa herança, ela é de fato uma herança coletiva, né? Acho que em época de crise, em época de desespero, a gente tem muito esse significado de farinha pouco, meu pirão primeiro. Eu queria já colocar aqui, né, nós tivemos uma intervenção do Estado, onde o Estado jogou aí a possibilidade que depois a gente pode até colocar as nossas críticas, mas a possibilidade de distribuição de cesta básica, né? Essa informação, infelizmente, chegou para poucas pessoas, né? E ontem eu tive acesso à lista. E Londrina tem 3 casas de santo apenas ali naquela lista, né? Então, isso mostra o nosso entendimento de EBE, né? O nosso entendimento de Ubuntu, né? Quantos da gente acolhe uma informação e de fato joga para toda essa comunidade ou não, né? Vamos ficar aqui quietinho só pra gente, que aí a gente pega e pronto, né? Então, eu acho que a partir desse conceito a gente precisa entender justamente. Vocês têm que começar a falar mais Estou alto. falando mais alto do que eu estava lá. Então, a partir desse conceito, né, desse entendimento de família, de comunidade, eu acho que a gente precisa retomar essa discussão, essa luta que a gente vai precisar travar, né, que a gente já está travando com relação a essa pandemia, né, e que já está gerando discussão para outros temas, né? Por exemplo, a gente vai precisar começar a pensar, por exemplo, esse ano a gente está lutando pela nossa sobrevivência, mas ano que vem vai ser pior, né? Porque a gente vai pegar um ano justamente com a economia lá no, né? Então, assim, que seria de fato, de repente, um próximo tema, né? O que a gente está pensando para pós-pandemia, né? De que forma a gente isso nós vamos tratar numa próxima live, né? Mas eu estou trazendo esse conceito, essa chamada de atenção, justamente para a gente tentar levar a discussão um pouquinho também para esse lado, né? Desse entendimento, né? De EBE, né? EBE é só a minha casa, né? EBE são só eu, os meus filhos, né? Enfim, só aqui, ou EBE é toda essa grande família, por exemplo, quando a gente fala de candomblé, é toda essa grande família quando a gente fala de Umbanda, né? Qual é o nosso conceito de fato, né? De EBE, enfim. E eu diria que mais do que isso, traçando ali um paralelo com o que o Robson comentou agora, a nossa família, né, o nosso grupo, vamos dizer assim, não seria só o candomblé, só a Umbanda. Acho que isso seria o grupo das religiões de matriz africana, que é uma bandeira que nós temos que carregar e que fazer o possível, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que em relação a essa situação que ele falou essa situação que ele falou, né, de apenas 3 casas constarem nessa lista, né? Eu entendo que falta muito a questão da informação, né? Da informação para as pessoas e verificar ou observar essa questão de como nós podemos agir em grupo e poder passar mais informação para as pessoas, né? Uhum.
Mas eu vejo o seguinte, eu também concordo, assim, às vezes, porque às vezes até parece que o Estado faz de tudo para que não chegue até a gente essas políticas públicas, né? Mas chegou em alguns, né? E de que forma, independente de quem chega, fazer esse protagonismo de fato, olha, chegou essa informação até mim, né? Vamos passar, né, para as outras comunidades, né? Ou vamos passar para esse grande EBE, né, que são todas essas religiões, porque, por exemplo, chegou uma informação até mim, né, eu podia chegar no meu axé, nos meus parentes mais próximos de axé e pronto, olha, segura aí. Mas não, tipo, olha, você é de uma outra família de axé. E qual o problema de eu passar essa informação da sua família? Você expande, da sua família vai passando para outras famílias, né? Eu tô chamando essa atenção porque, assim, se não tivesse nenhuma casa de Londrina, né, eu podia falar, olha, a informação não chegou até Londrina, mas chegou, né? Mas só que ficou parada em uma família apenas. Ficou concentrado. Né? Ficou concentrada ali, né? Nesse sentido. Eu acho que eu joguei e acabei conduzindo essa discussão para um outro lado, mas eu acho que o DGE pode nos centralizar aí e falar assim, olha, pelo amor de Deus, vamos voltar ao que a gente veio conversar aqui. Não, na verdade, né, o que está sendo colocado aqui, tudo envolve EBE, né? Tem algumas coisas assim que não é da particularidade de nenhuma casa, mas a gente percebe pelos conhecimentos que a gente tem no país todo e fora do país, que o conceito de EBE realmente está muito distante, né? Eu me lembro sempre, eu morei na zona leste de Londrina por muitos anos, né? E era o último bairro, da última rua, e depois só tinha uma mata e depois vinha Ibiporã, né? Então, que é perto de onde nós estamos nesse momento, né? E eu me lembro que havia uma vibração quando um vizinho, no final do ano, conseguia comprar um carro, ou trocar de carro, ou comprar um carro melhor. Mas, por um outro lado, haviam vizinhos que reagiam negativamente a essa conquista daquele vizinho, né? Ou quando ele pintava o muro da casa, ou quando ele conseguia fazer uma viagem, comprasse umas coisas bacanas, né? Que é essa vontade que as pessoas têm de melhorar a sua casa. E eu acredito que quando a sua casa está melhor, a do vizinho ganha também. Todo mundo ganha, porque isso é uma energia boa que vai emanando e é uma coisa até de valorizar a própria casa financeiramente, quando a gente pensa numa venda futura, né? Ou pensa, por exemplo, de receber um vizinho e falar, nossa, que bacana a sua vizinhança, né? Mas essa coisa do meu pirão primeiro, ela na verdade ela é muito além, né? E ela acaba chegando nos terreiros de candomblé e nas casas de umbanda, de forma geral, nas casas de Jurema, né? Ou naquele cantinho, né? Que tem, por exemplo, aquela pessoa que faz um benzimento, né? Que a gente não pode esquecer da importância das benzedeiras, né? Pensando nessas mulheres mais velhas. Eu vou falar mulheres porque boa parte desse contingente é de mulheres, né? Que fazem esse trabalho e que elas têm uma ideia, porque elas cuidam de pessoas. E elas cuidando de pessoas, elas atingem um grupo maior de pessoas que vão sendo, entre aspas, bem contaminadas, porque essa informação vai chegando, e alguns conhecimentos, por exemplo, como o uso de folhas, acabam sendo preservados e são repassados em frente. Mas esse conceito de EBE ele é tão vasto, tão amplo, né? Porque ele atinge isso, né? De não passar, por exemplo, a importância de se usar determinada folha para uma pessoa e para outra não. Então, como você cuida da comunidade se você não passa, por exemplo, uma informação de que, um exemplo qualquer, né, sem pensar em nomes de ninguém nem nada, né, que determinada folha, ela, por exemplo, pode agradar o ori de uma pessoa, mas pode não agradar o ori de outra. Não é um conhecimento que, do ponto de vista comunitário, é importante passar, porque isso pode ser um veneno, dependendo da situação. Do ponto de vista de um chá, de um banho, no ponto de vista de curar, por exemplo, aquilo que se diz, né, antigamente, uma maleita, né, a pessoa está lá com uma mancha na pele que não sara direito, não vai no médico e tenta isso, tenta aquilo, e aí você descobre que alguém que é frequentador da tua casa, que é da tua comunidade religiosa, tinha conhecimento de uma folha e nunca te passou para preservar, entre aspas, o segredo, né?
E aí a gente começa a pensar, o que é segredo exatamente? É segredo quando interessa ou é segredo porque preserva? Porque manter o segredo no sentido da preservação eu acho ótimo, mas no sentido de que o outro não tome conhecimento de algo para que você detenha o poder, eu acho complicado. Né? Dá para ir mais além. Né? Porque aí tem a ver com a cesta básica também. Né? Descobrir um lugar ótimo para fazer um banho numa filha de Oxum. Estou pegando o exemplo de um orixá, que eu sou iniciado, né? Enfim, né? Mas banho, todo mundo toma banho. Aí, como é um lugar assim que eu achei bacana, né? Que tem umas pedras, né? E a gente tem encontrado dificuldades, né? De achar lugares livres, né? Que não estejam contaminados com sujeira, com poeira, com barulho, né? Que não sejam propriedades privadas, que é de uso coletivo. Aí eu pego e não informo mais ninguém que, olha, eu descobri um lugar lá que é bacana para a gente fazer, né? É um determinado culto, né? Eu citei aqui o caso de Oxum, mas pode, isso expande, né? Para todos, né? Os orixás, né? E aí eu pego não compartilho essa informação. Então meu conceito de Ebé vai até onde? Meu pirão primeiro, você disse inicialmente, né? Então, e aí vai, né? E a gente tem uma série de exemplos disso, né? Tem lá, por exemplo, onde nós moramos, a gente tem um monte de bananeiro que é uma chácara. Então eu não preciso plantar banana porque elas nascem naturalmente. Lógico, elas não são minhas. Se elas nasceram naturalmente, não é a minha banana. Ela por acaso está numa propriedade que hoje consta como proprietário meu nome. Amanhã pode não ser. Então se alguém me pede uma folha de banana, né? Para poder enrolar uma caçar, para poder fazer uma oferenda, para poder preservar determinada comida, eu vou vender a folha de banana? Conceito de Ebé. Então, meu pirão primeiro, de novo, para os meus, ok. Isso quando não vendo para os meus, né? Uma árvore que estava aí antes de mim, antes de todo mundo, e aí eu vou lá, não, está na minha propriedade, então eu vou vender, sei lá, essas folhas de iroco, por exemplo, né? Que é uma folha um tanto quanto difícil de conseguir, né? Inclusive eu tenho uma muda para você, e uma para você também, que eu vou passar depois. Que a gente trouxe, ganhamos de um irmão de Ifá nosso lá de Dourados, né? No Mato Grosso do Sul. Porque o conceito de Ebé é isso, é multiplicar. Né? Eu não preciso ter 3, se eu não vou conseguir usar nenhuma. Né? Então o que eu faço? Eu dissemino. Eu estou usando o número 3 porque é simbólico você falar de 3 casas. Né? Porque muito do que nós fazemos, a gente utiliza 3 elementos. Ou fala 3 vezes, ou salta 3 vezes. E curiosamente você falou em 3 casas. Né? E é uma energia para nós bastante séria, né? Bastante necessária. Acho que talvez a gente nem... Foi meio que sem querer, nós não combinamos isso, tá? A questão da energia, né, contida em 3 elementos ou no número 3, né, que para nós é muito sério, né? Então vai muito além a ideia de Ebé. Ok, eu preciso preservar determinado conhecimento que somente iniciados têm que ter. Eu concordo. Não vamos discutir isso. Mas não disponibilizar uma informação no momento que as pessoas estão passando fome, literalmente. Tem gente que não tem o que comer, né? E você ter acesso a algo que é dinheiro público, que você não compartilha, então você realmente não entendeu o que é ser de uma religião que pensa comunidade. Né? Talvez a sua ideia de religião seja uma ideia de uma religião monetária. Não sei o nome das casas, não acho que é o caso, mas é o caso de se pensar, né, em quais práticas sociais nós estamos fazendo para além da religiosa. Para avançar um pouquinho mais, uma outra coisa que nós estávamos falando, né? A pessoa precisa fazer um determinado culto para um orixá que é importante para ela. Ela está com uma demanda, né? Ela está buscando uma condição melhor de trabalho, buscando um equilíbrio emocional, um equilíbrio familiar. E dentro desse culto aparece a necessidade dela fazer alguns impostos. Mas ela está, nesse momento da pandemia, desempregada, com 3 filhos pequenos em casa, é um exemplo qualquer também, não estou pensando em ninguém, né? E qual que é a atitude, então, desse líder ou dessa líder espiritual que vai tomar em relação àquela necessidade da pessoa? Até onde eu aprendi, né, com os meus mais velhos, com as minhas mais velhas, minha mãe, minhas tias, com o militar, né, que já se foi, mas que foi a minha primeira referência em termos de religião de matriz africana, é o seguinte: você faz o que for possível para auxiliar essa pessoa, porque é um caso de extrema necessidade. Então eu não posso deixar uma pessoa passando fome,
né? E eu tendo, por exemplo, os grãos ou os ingredientes necessários, né? Uma coisa ali mais profilática para aquele momento, mais emergencial, e eu não fazer porque ela não tem o dinheiro, por exemplo, para pagar a minha mão. Quem é da religião, acho que já entendeu o que a gente está dizendo, né? Que vai ter algumas coisas que nós vamos falar aqui, que elas vão carecer de outros momentos, né? De assistir as outras lives para entender um pouco mais a complexidade disso, né? Mas nós temos uma orientação espiritual que vem dos orixás e que vem também dos nossos compadres, dos nossos catiços, que o atendimento emergencial ele é obrigatório. Nós não podemos nos negar a atender pessoas, porque é uma religião de Ebé, é uma religião que pensa comunidade. Então, pensar comunitariamente é isso, né? É se disponibilizar também nesses momentos de pandemia, claro, guardando os devidos cuidados, né? O uso de máscara, álcool em gel, o distanciamento social, verificando se a pessoa não está com comorbidades ou está trabalhando em lugares que ofereçam muitos riscos, né? De contaminação e não poluindo também o ambiente dos orixás, que é o nosso espaço do sagrado, mas de não deixar de atender as pessoas também, né? Que por algumas razões elas não conseguem nesse momento, né? Arcar financeiramente com uma parte de um determinado culto que tem que ser feito, mas que ela não vai conseguir. Então, me parece também que pensar pensar comunitariamente com distanciamento, abraçar o outro nesse momento. E não só dizer, olha, estou me cuidando, estou em casa e fazendo live, que eu acho super bacana, aprendendo a fazer bolo, fazendo aquela cebola caríssima lá do Outback, né? Que eu vi hoje um vídeo sobre aquilo, né? A pessoa até queimou o fogão, porque vazou o óleo, tudo, né? Enfim, né? Mas tem umas pessoas fazendo umas coisas bem bacanas, mas do ponto de vista de comunidade, o que isso está refletindo na vizinhança dele, por exemplo, né? Nos filhos de santo, nas filhas de santo. Avançando um pouquinho mais, o Edson, já só para concluir essa ideia aqui, que ela veio, vão surgindo coisas, né? Os filhos e filhas de santo, ou aquelas pessoas que sempre procuram um babalaô, um babalorixá, uma ialorixá, ou procuram uma pessoa que serve como conselheira, né? Que eu acho que dá para usar esse termo, porque vocês, Ocãs, as Equetes, muitos de vocês têm muito mais clientes, e vocês nem sabem disso, do que pais e mães de santo. Porque muitas pessoas procuram vocês pelo reconhecimento da importância que vocês têm socialmente, né? E pelos bons conselhos que vocês dão. Então, vocês também são líderes, de certa forma. Eu considero e respeito isso, e se alguém falar que não é, então me prova o contrário, porque a gente observa, né? Que bons conselhos dados não só por pais e mães de santo, eles acabam ampliando também essa ideia de Ebé, que a Ebé não tem uma liderança única, mas tem um grupo de pessoas que detêm determinado conhecimento, que são importantes e que a gente não pode esperar que, não, tem que ser o fulano ou a fulana para falar, porque senão não vale, né? Não vai ter, entre aspas, sua axé. Calma lá, né? Tem sim, né? Tem sim, é importante que a pessoa tenha essa percepção, né, de que pensar a liderança vai muito além, né, de usar, por exemplo, fio de cargo. Né? Tem muitas pessoas que têm fio de cargo, mas não querem se expor publicamente, né? O que eu acho bacana a pessoa reconhecer, falar, olha, eu não gosto de televisão, não quero fazer live, eu não quero, né, falar publicamente, mas eu tenho alguém na minha casa, eu tenho alguém ali, algum cliente meu, né, uma pessoa que já frequenta, que tem compreensão desse meu espaço, então eu acho que ela tem condição de ir lá falar pelo nosso grupo. Isso é um conceito elevado de Ebé, porque você aceita sair da frente, né? Aceita colocar o outro como protagonista sem ter o medo também de perder aquilo que você supõe ser só o seu espaço, né? Então, eu acho que tem muitas questões aí que dá para a gente pensar, do ponto de vista prático do dia a dia das religiões, do que seria esse conceito de Ebé e de Ubuntu, né? Tá bom? Acho que seria mais assim para a gente ampliar as possibilidades, né, de discussão. Sim. Você quer falar agora? Eu só queria falar um pouquinho a respeito disso. Na verdade, jogar uma lenhazinha nessa discussão, já que você apontou também essa questão, né, de coletividade, né, nessa ajuda.
E já acrescenta, eu vou falar aqui um pouquinho daqui a Mari de Oiá, ela tem participado e ajudado muito a gente com os seus conselhos e, enfim, as suas contribuições aqui, tanto nos momentos de live, quanto também depois no privado. A gente tem conversado bastante, ela tem dado bastante ideia pra gente. E ela coloca aqui, olha, ela pede pra gente perguntar justamente pro senhor, viu, pai? E o nome dele é Dejair, tá, Mari? Que ela falou que na hora que o senhor estava se apresentando, o som dela estava muito ruim, ela não conseguiu coisar o nome. Então, dentro de um contexto social neoliberal, nossa comunidade também inserida nesse contexto, que é mundial, qual seria a proposta do senhor de manutenção de uma cultura de ajuda mútua, de coletividade e afins, dentro da educação religiosa do nosso meio, né? Eu acho que a pergunta dela vem a calhar, né, justamente com essa a sua fala, e no momento que o senhor estava falando, eu fico refletindo aqui um pouco dessa problemática neoliberal, dessa problemática branca, né, que estou falando no sentido cultural mesmo, que invadiu de fato as nossas comunidades, né, desse conceito individualista, desse conceito comercial, né, que invadiu as nossas comunidades e que hoje está muito natural, né? Parece que a gente assimilou muito bem essa ideia de individualismo, né, do dinheiro, enfim, a gente assimilou isso e temos praticado isso, né, nas nossas casas. Não estou apontando, né, mas o que a gente vem percebendo. Jogando lenha, quando eu falo jogar lenha, eu falo também porque quando a gente fala o nome cliente, né, muitas vezes não é essa percepção que a gente tem no sentido de cliente, no sentido comercial, né? Mas a gente acaba falando também justamente porque é a relação que o outro cria com a gente. Porque a gente sabe a quantidade de pessoas que procuram o candomblé, que procuram a Umbanda, mas que nada tem e nada querem ter com essa religião. Digo com relação a compromisso com essa religião. Eles querem vir, pagar pelo serviço e tchau. Jamais eles vão defender, né, a Umbanda ou o Candomblé em qualquer lugar, né, seja ele público ou não. Eles não vão defender porque eles não têm nada com essa religião. No máximo eles vão lá e falam, olha, eu estou te dando aqui um dinheirinho, faz aqui meu ebó que precisa e tchau. Se alguém te perguntar se eu te conheço, não te conheço, né? Então também tem esse contexto, eu acho que a gente, né, que aí sim, aí a gente entende o outro como cliente, que vem e paga pelo serviço espiritual, né, e que muitas vezes as casas, né, das muitas se sobrevivem disso, né, porque a gente sabe também que as nossas casas têm que pagar imposto, você não consegue se adequar numa isenção de imposto, tem que pagar água, luz, a Ialorixá, o Babalorixá vai estar dedicando o seu tempo integral àquilo ali, né? Então, muitas vezes ele necessita desse cliente, né? Então, dentro desse contexto também, pensando nessa questão, essa pergunta que a Mari colocou, né? Eu queria jogar aqui essa discussão, porque não é só essa coisa de perder essa identidade coletiva que a gente sempre teve, né, que a gente tem visto, né, quando eu falei 3 também não foi propositalmente, na verdade foi uma coincidência mesmo, porque eram 3 casas mesmo. Eu tenho estudado, por exemplo, a música, a nossa música, e quando a gente pega os toques, por exemplo, né, 90% dos toques começam com 3 pancadas, 90% dos toques começam com 3 pancadas. Tac, 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 né, vamos pegar um ecó, né, vamos pegar uma varrunha, tac, 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 né, um adaró, tum, tum, tac, tum, tum, né? Enfim, nós vamos pegar uma grande maioria. Então o 3 e o 7 são números cabalísticos muito sérios pra gente, né? Só
isso aí só para enfeitar um pouquinho, mas essa questão, né? Dentro desse contexto, as pessoas também muitas vezes, eu acho que façam a defesa, muitas vezes não sabem que é para, ou acham que não é para avisar os outros, né? Não, passaram para mim, eu só vou lá fazer meu cadastro, ponto, acabou, né? De repente ela pode até perguntar para um vizinho, chegou o cadastro para vocês fizeram? Não chegou, então tá, né? Então também eu acho que tem isso também, né? E das nossas comunidades ainda, né, principalmente as lideranças, ainda não ter essa questão da tecnologia da informação, né? E não querem ter acesso a isso também, muitos não querem ter acesso a isso. Isso justifica também muitos não quererem se formalizar, né? Conheço muita casa que a gente fala, mãe, a senhora precisa ter um CNPJ, a senhora precisa... Não quero. Prefiro continuar na minha informalidade aqui, mas pelo menos ninguém vai vir aqui me encher o saco, né? Enfim, só pra gente começar aí a discutir esse contexto que a Mari colocou, e eu enfeitei um pouquinho jogando um pouquinho de lenha aí com esses outros dois raciocínios aí. Eu queria responder a ela. Uhum. Pode ser agora? Pode. Mari Joia, bonjour, boa tarde, tudo bem? Que os bons ventos, né, da Senhora dos Raios, das Tempestades, sempre nos atinjam de forma oportuna, necessária, mas cuidadosa também, né? E que Exu não nos manipule, sempre vai manipular o outro, né? Desculpa, ela acrescenta aqui, que chegou Sim. agora para mim, ela fala dentro desse contexto também como preservar o sagrado. Tá, então vamos lá. A questão, eu vou começar pensando assim, como que a gente faz para preservar o sagrado, né? Bom, primeiro o corpo, né? O primeiro ato de preservação do sagrado é preservar o nosso corpo, porque o sagrado habita em nós, né? O meu pai de santo, né? Eu peço até a bênção dele nesse momento, né? O Abau ADI, ele sempre diz o seguinte, né? Que não é possível você fazer o sagrado se você não escovou os dentes pela manhã, né? Não é possível você fazer o sagrado se você dormiu mal, se você se alimentou mal, se você falou mal do vizinho, se você falou mal das pessoas, né? Que supostamente, né, você tem alguma coisa não resolvida ou mal discutida ou mal conversada, né? Então a preservação do sagrado começa com aquilo, com essa questão que é levantada, né? E que não é possível também você preservar o sagrado, uma vez que você também tem dúvidas do que é sagrado na religião que você escolheu professar. Por que eu digo escolheu? É claro que nós sabemos que tem pessoas que não têm escolha em relação à religião. Quero crer que não é só o meu caso aqui, né? Teve momentos que eu não quis, quando mais jovem, né? Não entendia, não tinha ainda a devida compreensão, mas eu percebia que tudo me levava para a religião, coisa que não aconteceu com os meus primos e primas, por exemplo, né? E aí eu estou falando de um contingente de quase 200 primos, e primas de forma de primeiro e segundo grau. Então isso é significativo, de perceber quem é que esse sagrado abraça, né? Mas tem a ver com alguma coisa de ter sido escolhido ou não? Também não acho que é isso, né? São outras questões, né, que em momentos que eu acho que não publicamente a gente poderia discutir, né, de como que esse processo particular acontece com cada um. Então, preservar o sagrado começa com isso, com a preservação do corpo, como por exemplo, né, eu estou usando o meu fio de Exu, tá aqui no meu pescoço. Eu também uso, né, as energias das minhas iniciações. Obviamente, eu não vou sair por aí bebendo, não vou ficar de bate-papo na esquina, até porque agora não pode também, né, vai virar aglomeração, fumando e dançando, né, me colocando assim de uma maneira que não tenha uma certa harmonia com com a religião que eu professo. E preservar o sagrado não é só isso também, é preservar a própria roupa de culto que você usa, né? Terminou seu culto, tira a sua roupa, lave, guarde, né? Não deixe jogado pelos cantos aí 4, 5 dias, né? Até fazer aquela montoeira. E, infelizmente isso acontece em muitos lugares, né? Tem muita gente que supõe que a roupa que ela usa para o culto, aquela roupa de ração, que eu acho que a principal roupa de culto é a roupa de ração, porque é a roupa que você mais usa. E a primeira roupa que você põe quando chega num determinado lugar, né? É para fazer o seu culto.
esse cuidado com a roupa, esse cuidado, né, com a higiene pessoal, o cuidado com o que você fala é preservar o sagrado. No contexto neoliberal, é interessante porque nós não conseguimos fugir dessa questão, porque nós estamos numa caminhada crescente, né, de autoritarismo, de violência simbólica, de violência psicológica e também de uma hipervalorização do consumo, né, que agora ele está sendo questionado, está sendo colocado em xeque, né, o Gal Robson acabou de falar sobre isso, né, eu queria ouvir a opinião do Edson depois sobre isso também, o Gal Edson, sobre como que a gente faz para não entrar nessa onda consumista, né? E aí eu acho que tem alguns exemplos que dá para a gente pensar como não entrar. Por exemplo, né, nós sabemos que tem muita gente que trabalha com artefatos, né, ligados às religiões de matriz africana, como roupas, colares, né, adereços e uma série de outras coisas. Se eu não tenho mais espaço para guardar as coisas de culto no meu orixá e que eu já tenho as necessárias no meu guarda-roupa, eu devo comprar mais? Para usar numa hipotética festa que algum dia, hipoteticamente, eu vá? Acho que é uma questão para pensar no neoliberalismo, né? Eu atendo com o Zé Pilintra, né? Então eu vi um chapéu que eu achei maravilhoso de Zé Pilintra, quero comprar para ele, ótimo. Tá, mas ele já tem 3, eu preciso comprar mais um? Ele vai usar 4 ao mesmo tempo? É uma ideia de consumo, né? E eu acho que daí também entra naquela coisa da ideia. Mas eu tenho também lá no meu lugar uma outra pessoa que atende com caboclo que não tem o chapéu. Então não seria então melhor eu usar, por exemplo, né? Eu vi aquele chapéu, mas peraí, ele já tem, acho que ele vai entender se eu não der mais um para ele. Né? Até porque Catiço, ele tem dificuldade com essas coisas de você ficar ganhando muita coisa. Eles falam, eu tenho um embornar para carregar as coisas. Cabe no meu embornar? 4 chapéus eu acho que não cabe. Né? Então, é uma coisa para pensar. Então, o que eu deveria fazer? O que eu penso, né? Vou sugerir para a pessoa, compre um para aquele caboclo na sua ideia que não tem, que a pessoa tem mais dificuldade financeira, né? Que ela está com dificuldade para acessar um emprego que gere uma renda, né? Que ela consiga, então, disponibilizar do alimento, da moradia dela e da roupa dela um dinheiro para comprar as coisas do guia dela, por exemplo, né? Então, pensar a questão do neoliberal e de preservar o sagrado tem a ver com preservar o sagrado também do outro, né? De como que eu vou trabalhar com tudo isso. Mas eu entendi que a sua pergunta vai além quando você fala de preservar o sagrado, né? Abrir o quarto de santo, por exemplo, né? Onde estão seus orixás para qualquer pessoa. Obviamente, qualquer pessoa que é iniciada, ela deveria saber que ela não faz isso. Deveria saber, né? Mas me parece que tem algumas hoje que não sabem, né? Mas é culpa delas? Eu não sei, eu acho que talvez seja um contexto de pressa, né? De uma necessidade de você ter filhos, né? De você encher a casa de axé, e aí falta esse momento de você sentar com a comunidade, né? Aí pensar o Ubuntu, pensar a Ibé, aquele momento que todo mundo senta junto, né? Olha, vamos conversar sobre como funciona a nossa religião, né? O que você faz quando você chega no terreiro? Qual que é a primeira coisa? Qual é a segunda coisa que você, aqui no nosso caso, você deveria fazer e que se você fizer em qualquer lugar você não vai ter problemas, né? Quem você cumprimenta, quem você espera para cumprimentar, né? Você tá com sede, você pega e entra na cozinha e pega água, você espera e pede. Coisas básicas que as mães, os pais nossos ensinam, né? E que boa parte das vezes a gente acaba não percebendo esse aprendizado e tem que reaprender quando você entra no terreiro, né? Então a sua casa é aberta para os seus amigos. A partir do momento que você tem um assentamento, né? A partir do momento que você tem objetos que não são só decorativos, mas são objetos de culto na tua casa, obviamente isso deve ser preservado da mão dos seus amigos, que não são do culto. Para mim é meio óbvio isso, né? Mas na minha casa também é casa de culto, mas é casa que eu faço festas às vezes. Separa um canto, separa um quarto, né? Cria um ambiente propício para você guardar as suas coisas de culto e preserve esse conhecimento num lugar em que apenas as pessoas que acessem para a limpeza, inclusive, seja somente você ou alguém iniciado. Então eu acho que vai muito dessa prática pessoal, né? Porque não dá para dizer para as pessoas, olha, todo mundo tem que fazer A ou B. Primeiro eu faço, dou um bom exemplo e os outros seguem o bom exemplo.
me parece que, eu não sei se essa resposta ela resolve bem, Mário, mas me parece que deve ser por aí, que é o que a gente vê, que os mais velhos falam, né? Dessa coisa do cuidado com a língua, dessa coisa do cuidado com o corpo, com as coisas de culto, né? Você chegar a não deixar seu filho jogado depois que termina. Eu achei que é muito comum acontecer isso. Eu venho, ao longo dos anos, percebendo isso em várias cidades diferentes, em vários axés, né? Quando a gente vai em uma outra festa, não sou muito de ir em festas, né? Por razões particulares minhas, né? Mas eu percebo assim um descuidado quando termina a festa. Então, você acabou de vestir o seu corpo, serviu de vestimenta para um orixá que estava ali, e aí a roupa do orixá fica jogada no canto. A pessoa não volta, não recolhe a roupa, né? São coisas que para mim são bastante complicadas, né? Então, acho que preservar o sagrado tem a ver com essa prática mesmo de cuidado das coisas que são da sua responsabilidade do dia a dia. Bom, vou pontuar, né, em relação a essa questão da EBE, né? Um bom exemplo é as casas mais antigas, eu acredito que ainda exista isso em algumas casas, né? Por exemplo, quando uma pessoa vai se recolher, né? As pessoas auxiliam ela, né, em relação a tudo que precisa ali para que ela se inicie, né? Então os irmãos, né, colaboram com ela para que ela faça essa iniciação e que tudo corra, né, dentro do previsto. E isso independente da questão da condição da pessoa, que muitas vezes isso ocorre com uma pessoa que não tem condições, né? Eu acho que isso seria o habitual. Então acho que isso também é uma questão de preservação da ancestralidade, né? Porque é uma coisa que já vinha sendo feito pelos nossos ancestrais. Algumas casas preservam e eu entendo que isso é o ideal a ser preservado, né? A questão desse excesso de valorização, né, do consumo, de compra, né, eu entendo da mesma forma que o pai de Jair, né, que tem que ser verificado se realmente a pessoa precisa daquilo, né? Eu acho que tudo tem uma razoabilidade, né? Então, o exemplo que ele utilizou, por exemplo, se o Zé Clinton, no caso, já tem um chapéu, por que ele precisa de 2, de 3? Então, às vezes tem alguém que está precisando e pode ser auxiliado em relação a isso, né? Então, acho que é exatamente esse o conceito da comunidade ali do EBE, você poder auxiliar, né, a pessoa que muitas vezes não tem essa possibilidade, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu estou lendo aqui algumas perguntas. Primeiro, a Mari colocou que tá respondido, sim, agradece aqui. Falar um pouco desse contexto liberal, neoliberal. Algumas casas tradicionais, e aí também tentando, a Aline Fernandes, ela coloca aqui, na minha humilde opinião, tende-se de casa para casa, né? O problema é qual casa? Infelizmente, uma loteria, né? E a gente sabe que esse problema de casa é mesmo jogar na loteria, né? Infelizmente. Mas eu procuro hoje entender dessa forma, porque eu vivenciei bastante essas questões, e hoje, não só na religião, mas, por exemplo, na capoeira, quando uma pessoa pergunta para mim, fala para mim, eu sou mestre de capoeira, eu sou professor de capoeira, eu falo, de qual grupo? Eu sou do grupo tal. Qual é a sua família? Quem é seu avô, seu bisavô? De onde vocês saíram? Se a pessoa do terreiro teve 10 pais, 10 mães, achei cadinho, não estou falando mal, enfim, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar nisso, né? Eu acho que quem muito quer, nada tem,
né? E eu acho que as casas, principalmente aqui, eu estou falando uma questão nossa, íntima, principalmente da nossa cidade, não vou falar de outras, mas vou falar da nossa, né? Infelizmente as casas, elas não têm muita referência de família, né? E acaba pegando receita de bolo de outras famílias e tal, enfim. E aí, eu acho que aí vai gerando esse problema. Mas, por outro lado, Aline e todos que estão ouvindo, por outro lado, eu percebo também que as pessoas sabem muito, só não sabem escolher casa. Mas se você perguntar, as pessoas já chegam na casa com o santo pronto. Eu sou de tal santo, precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, né? Só não sabem a casa, porque aí já chegam na casa errada, né? Inclusive a casa que chegar e aceitar o que você está trazendo já não é uma casa certa, com todo respeito, né? Porque a primeira posição do Babalorixá ou da Ialorixá é de fato consultar o sagrado. Ele vai consultar, independente da informação que você chega. Eu conheço muita gente que fala, olha, eu sou desse santo. Se o pai de santo não quiser me fazer desse santo, eu vou procurar outro. Então, procura outro, uma hora você vai achar algum pai de santo, uma mãe de santo que faça o que você quer. Aí você vai se sentir feliz, de repente, momentaneamente, mas a sua vida pode ter problema lá na frente. E aí que você vai começar a refletir nessas questões. Acho que com relação também a essa questão do comércio, né? Voltando a essa questão da ancestralidade de Ebé, o axé do qual faço parte hoje, inclusive peço a benção a meu pai Evanilto e Molé, as coisas são produzidas dentro do axé. Claro que eu posso estar falando aqui que existem outras religiões que vão lá e compram, né? Eu vejo isso, por exemplo, nas lojas aqui, que vão lá e compram legumes, compram fios, compram, né, adeiros, enfim. Mas a gente sabe que antes, há um tempo atrás, isso acontecia, né? E alguns axés preservaram isso. Não se vai comprar um AD de um santo numa loja. Não se vai comprar um fio numa loja, não se vai, né? Não estou falando para não fazer isso, tá? Cada um faz o que achar, porque o pessoal de loja vai pensar comigo aí, né? Até porque a gente não acha miçanga no chão, né? A gente precisa... Mas as coisas precisam ser produzidas dentro do axé, os fios, eles precisam ser intencionados, né? Quando você compra um fio produzido lá, você não sabe quem produziu o fio, o que estava pensando, se estava fumando, se estava bebendo, né? Então, né, quando a gente vai fazer um fio, justamente a gente precisa, no mínimo, chegar na casa, tomar um bom banho de abô, né? Tá com o seu corpo, eu não gosto muito dessa coisa de corpo limpo, mas está preservado com algumas questões, né? Tá com o pensamento voltado, sentar numa esteira, né? Tá com o seu sagrado iluminado, enfim. Então, quando a gente pega um produto desse de uma loja, chega lá e coloca na cabeça, né? A gente não só a gente está contribuindo para essa problemática neoliberal, enfim, que está acabando, mas a gente também está contribuindo para a destruição desse entendimento de sagrado, né? E aí sim, uma roupa de santo, qualquer roupa, acabou o culto, eu posso jogar no canto, porque ele não tem simbologia nenhuma para mim, né? Sim. Ele não tem essa simbologia do sagrado. Então, esse fio, se arrebentou, eu compro o outro lá, tem outro igual, né? Mas eu não é um fio que eu passei, sei lá, 2 horas ali rezando, né? Colocando pedrinha por pedrinha, colocar o meu Babalorixá, minha Ialorixá para fechar meu fio, né? Que é enfim, hoje eu nunca fechei um fio meu, né? Quem fechou foi os meus mais velhos que fechou um fio, né? A não ser os fios que a grande maioria dos fios que eu tenho foram divindades que tiraram do pescoço, colocaram para mim, foram presentes, né? Mas assim, os meus fios de iniciação, os meus fios, né, que eu sei que eu preciso estar com eles foram feitos dessa forma. Qual é a folha que eu vou quinar ali para colocar esse fio, né? Então, pensando nessa história, né, que para mim também tem muito a ver com o Ebé, porque isso para mim é educação, né? Isso para mim é educação que parte de Ebé, parte da minha família,
né? E eu gosto muito quando o Dejaí fala essa coisa do individual, porque do exemplo, né? Que está ligado a isso, né? Por mais que a gente está falando aqui de comunidade, mas cada um precisa ter sua parte, ou fazer sua parte para que essa comunidade funcione, né? Para que essa coletividade funcione. Porque se eu não fizer a minha parte, né? Quando a gente fala que a nossa religião ela é circular, enfim, né? Ela é secular e circular, mas circular no sentido de que as coisas vão girar e precisam acontecer. Se tiver uma pecinha a menos lá, não vai girar legal. É bem isso. Eu posso, desculpa, só colocar aqui o nosso irmão Laércio, que também contribui bastante com a gente e está nessa equipe com a gente aqui para essas lives, enfim. É o pai Laércio, né, da Umbanda. Ele coloca aqui também uma questão para o pai Dejair. Os terreiros são... desculpa, eu estou sem óculos. Os terreiros são reticentes em alinhar suas casas às políticas públicas ou programas de assistência social. Como não cair no assistencialismo? Para Laércio, boa tarde. Eu vi a sua contribuição há 2 semanas, né? Foi 2 semanas que ele esteve aqui, né? Sim. Com a gente, né? Eu achei bastante pertinente. É sempre bom ouvir as pessoas da Umbanda falando, porque a Umbanda é das religiões de matriz africana, no caso brasileiro, é a religião mais próxima da população de forma geral, né? Devido à sua dinâmica, à sua riqueza de informações, à sua riqueza de detalhes, né? E os vários cultos inseridos dentro da Umbanda. Então eu congrego contigo na importância, né, de nós termos esses debates, né, variados, né, e como foi importante a participação não só sua, mas da mãe Silvana e a outra pessoa que estava naquele dia, o Edson. Da Karina, né? Lá de Cambé, né? Karen ou Karina? Karen, né? De Cambé. Então, acho que foi bastante importante. Em relação ao assistencialismo, acho que tem uma questão histórica aí que é o que nos falta, né? Porque quando nós pensamos também em provocar essa discussão do que seria IBE, do que seria o Ubuntu, do ponto de vista mais para a gente bater um papo, mas não tentar chegar numa conceituação final, tem um pouco a ver com as várias violências que o próprio Estado, com letra maiúscula e não partidos políticos, promovem ao longo da nossa história, não só democrática, né, mas durante o período também da escravização no Brasil, em relação a tudo que se relaciona à África, né? Então a gente não pode esquecer que nós tivemos um processo de escravidão que cercou o Brasil, e nós fomos o último país do mundo a eliminar juridicamente a escravidão. Mas isso também não quer dizer que no dia 14 de maio, né, as pessoas que tiveram seus corpos escravizados tiveram reconhecimento de nome, de família, de terra, de oportunidade de trabalho. Isso até hoje me parece que é um dever. Dever no sentido de que não aconteceu e que a gente almeja que um dia aconteça. Mas me parece que agora ficou um pouco mais longe também. Então, eu entendo quando terreiros que estão estabelecidos há mais tempo, né, pensando em décadas, por exemplo, eles são reticentes em aceitar determinados, né, projetos, mesmo que esses projetos sejam bem apresentados, né, bem escritos, né, e sejam bem elaborados do ponto de vista do social, com receio de se atrelar politicamente a um determinado grupo que naquele momento está representando o Estado. Não acho que a gente tem que negar e abrir mão de determinadas oportunidades que são direitos sociais. Não se trata disso, né? Mas eu acho importante, sim, ter um certo cuidado, né, de com quem está trazendo, né? Quem é que está trazendo? Qual que é o objetivo? Em que momento político isso está sendo trazido? Eu acho que qualquer coisa que apareça neste momento, né, em que nós temos eleições municipais acontecendo no país todo, né, elas foram jogadas, se eu não me engano, para 6 de dezembro, acho que já fecharam essa data, né, como data oficial do primeiro turno. Mas elas vão acontecer esse ano, ao que tudo indica, né? É um momento bastante complicado para você não avaliar com muito cuidado em que contexto você estará se inserindo em políticas públicas, ou ditas públicas, né? Ou ditas públicas, porque há políticas que são permanentes e outras que são emergenciais. E as emergenciais talvez sejam as mais perigosas para os terreiros, porque as emergenciais elas vêm
com a marca de um determinado partido político e vem com a marca de uma determinada ideologia, que vai se agregar ao nome daquele terreiro, né? Então, são determinados cuidados que eu penso, para isso, que a gente precisa ter nesse sentido, né? Porque a história dos terreiros de Candomblé, dos terreiros de Umbanda no Brasil, não é uma história bonita, do ponto de vista das violências, do ponto de vista, né, de queimar terreiros, de invasão, de queimar os nossos símbolos religiosos, né, de atacar as pessoas que são da religião. É algo que a gente precisa combater efetivamente, e aí nós temos tecnologia para isso, né? Nós temos nossos orixás para isso, nós temos a sabedoria ancestral que precisa ser buscada para observar isso, né? E pensar então eu acho que também pensar o conceito de EBE nesse sentido, né, de estar atrelado a políticas públicas ou não, tem a ver com conhecer a nossa história, né? Conhecer a história da nossa comunidade. O que o meu pai de santo disse que o meu avô de santo fez, por exemplo, na década de 30, quando havia uma questão jurídica, que nós vamos ter uma live que vai falar sobre essas questões jurídicas, as pessoas que estavam lá, e nós sabemos quem são, mas eu não sei se eu posso dizer. Né? Não confirmaram ainda. Não confirmaram, né? Elas vão poder dizer melhor, né? Como que também os argumentos jurídicos, né, os instrumentos do meio jurídico sempre foram usados para atacar as populações negras e atacar também as suas comunidades e os seus fazeres civilizatórios, né? Porque quando a gente pensa em civilização, nós não estamos pensando em civilização apenas do ponto de vista de Ramayana, do ponto de vista de valorizar a língua francesa, ou a língua inglesa, ou a língua italiana, ou a língua portuguesa. Nós temos uma gama de línguas que vieram do continente africano, né, que são escamoteadas, né, que são negadas, inclusive que se tornaram aqui no Brasil línguas de culto, que é o caso das línguas banto e também do caso do Yorubá, quando a gente pensa numa língua falada majoritariamente na Nigéria, né? E um Estado, né, que nós percebemos que ele não é tão laico assim, né, que ele não é tão voltado para uma determinada religião, ou que não deveria ser voltado para nenhuma. Quando a gente percebe que isso não acontece quando determinados dirigentes chegam lá, eu acho que para nós é um processo perigoso, né, se atrelar a políticas públicas, dependendo de quem está naquele momento no poder, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Talvez seja um risco que depois vai ficar muito difícil para a gente se desatrelar daquilo que parecia inicialmente uma coisa bacana, que vai ajudar a comunidade, mas que depois vira uma ferramenta política na mão de pessoas que, historicamente, a gente não deveria sequer ter se aproximado. Né? Você compreende? Eu falei do político. Eu deixo. De fato, né, aproveitando esse gancho, né, nós pretendemos falar dessas questões jurídicas em relação a esses decretos, né, e muito provavelmente, né, até podemos talvez pontuar essa questão histórica, né, da legislação em relação ao povo negro, né, eu acho inclusive importante, né, que é uma questão que se perdeu, né, que muita gente não sabe, mas, né, estamos acertando aí os pontos para poder fazer isso, né? O que eu ia pontuar e também fazer um questionamento em relação ao assunto que nós estamos trabalhando aqui é a questão já que nós estamos desenvolvendo essa questão das casas de axé, como estão sendo essas medidas adotadas após a pandemia, né, somado essa situação, queria questionar o que vocês acham em relação a isso, se essa situação da pandemia, ela está fazendo com que as pessoas reflitam em relação a essa situação de EBE, de comunidade, né, se isso de forma dolorosa, mas faz com que as pessoas reflitam e talvez melhorem em relação a essa situação. Pesado isso aí, né? Não sei se eu já começo pela sua pergunta, que tem várias perguntas aqui do pessoal. A gente até justificando aí, eu estou de cabeça baixa aqui também, para que eu estou olhando aqui a interação, né, as colocações.
É claro que com certeza a gente não vai dar conta de responder tudo, até por conta do tempo, né? A gente tem um teto para as nossas conversas, até porque para a gente deixar com esse gostinho de quero mais para a gente voltar nas discussões, né? Mas primeiro só, antes de começar o que o pai Wellington coloca aqui para a gente, só retomando para Mari, em momento algum não estou falando de quem já tem santo feito, tá? Estou falando de Abiã que chega nos terreiros e fala que é de tal santo, né? Claro que no seu caso, né, com 26, eu não me recordo, são 26, 28, vocês são 30 anos de santo, claro que, né, quem te iniciou faleceu e você vai chegar com o santo pronto em outra casa, com certeza, né? Mas também a Mari coloca aqui que de repente, né, ela ainda não achou. E isso é muito complicado mesmo, né? Porque você nunca vai achar um pai de santo como o que te iniciou, uma mãe de santo como te iniciou, uma família, né? Você pode achar pior, você pode achar melhor, mas igual vai ser muito difícil, né? Inclusive é a mão, né, que te iniciou, que não tem como pensar diferente, né? Você nunca mais vai achar uma mão como essa, sendo pior ou sendo pior, ou melhor, né? Independente. Então, quando eu falo isso, quando eu falo que as pessoas já chegam no terreiro com o santo pronto, eu não estou falando das pessoas iniciadas, né? Claro que as pessoas iniciadas vão chegar no terreiro com o santo pronto. Mesmo assim, o Babalorixá, o Ialorixá, ele vai fazer alterações, normalmente, né? Por exemplo, no meu axé hoje, você pode chegar lá com 50 anos de santo, mas o pai de santo que está lá, ele fala, olha, eu não sei o que foi colocado no seu Oxu, eu não sei o que foi colocado, então a gente vai precisar, né, se você quer ter, né, o meu axé, eu vou ter que começar, eu não posso começar com você com 50, porque eu estou te conhecendo hoje, né, então a gente vai ter que começar do zero, você não vai voltar a ser a Bian, não é isso que eu estou falando, mas ele vai precisar começar para poder falar assim, olha, essa pessoa tem todo o meu axé, né, de 1 ano, de 3, de 7, enfim, né, então tem casas que vão fazer isso. E tem as mais comercialzona também que vai falar, não, me fala aí quantos anos você quer tomar, paga que eu vou lá e faço sua obrigação de tanto tempo, né, nesse sentido. A Aline também, ela colocou, deixa eu só retomar aqui para lembrar, quando fica o silêncio, né? Mas o silêncio também se faz necessário para nós, né? Ele é muito importante. Na sua fala ali ela coloca, né? Querem ouvir o que acham certo, né? O que conforta e não o que Exu mandou, o Orixá mandou. E é bem isso mesmo, né? As pessoas vão ficar rodeando até ouvir o que quer ouvir, né? Isso aconteceu, inclusive com a minha família consanguínea mesmo, e tivemos vários problemas por conta disso, né? Quando meu irmão foi diagnosticado com câncer e o médico falou que ele teria 4 meses de vida, a gente procurou alguém que falasse que ele ia viver. A hora que a gente achou alguém que falasse que ele ia viver, né, a gente pagou o que foi necessário para isso, né? E claro, ele não viveu, né? Mas a gente ficou, mínimo a princípio, né, ficou confortável com essa opção que ela deu. Não, vai viver, nós vamos salvar. Criou, né? uma esperança. Criou essa esperança, expectativa. Então, né, muitas vezes, mas isso acontece com o santo também, né? Quando eu entrei no candomblé, todo mundo me chamava, porque a gente tinha um ogã lá que era o Rangel, que ele era feito de Xangô, e minha mãe de santo queria muito um outro ogã de Xangô, e a princípio estava dando Xangô para mim. Então todo mundo chamava o Rangel de Xangô, e eu chamava ele de Xangôzinho, porque eu era pequeno. Ah, é o Xangôzinho, Xangôzinho. Quando eu fui para ser iniciado, minha mãe de santo ia me iniciar em Exu. Né? E lá dentro, depois do Gori, depois das coisas, ela falou, ó, a pessoa não tomou a frente, eu vou fazer de algum, né? E me fez de algum, mas eu não cheguei lá com o santo pronto, falava, né? Eu podia também falar, não, eu quero ser de Xangô, vocês me falaram que eu era de Xangô, vou ser de Xangô, enfim. Mas eu acho que a gente
está no sagrado, a gente precisa entender o que o sagrado quer pra gente. Mas por isso a gente precisa ter alguém que tenha condição de fato de fazer essa comunicação com o sagrado, né? E não alguém que pega qualquer buzo, reza Pai Nosso que está no céu, tal, joga lá o buzo e fala que está, né, de fato consultando os nossos ancestros e tal. Então, isso que eu falo com relação ao entendimento, a gente consegue ter muito acesso hoje à informação que no mínimo a gente consegue chegar num terreiro, seja num espaço, né? E no mínimo a gente já consegue saber se essa pessoa é de boa ou se não é de boa índole, né? Visto o mínimo, por exemplo, hoje, se uma pessoa falar assim, eu sou do Axé Alfonjá, vem aqui conhecer minha casa, quando eu chegar na porta da casa, você identificar se ela é do Axé Alfonjá ou não, pela disposição do santo, né? Se algum tiver aqui, eu falo, olha, desculpa, você não é o Alfonjá não, seu santo Boró está do lado direito, e sei lá, né? Tá, tem alguma coisa errada, né? Então hoje essas informações elas são fáceis com a internet, com essa coisa a gente tem acesso, claro, tem muita informação ruim, mas também tem muita informação boa, né? Hoje a gente já não chega mais no Pai de Santo cru, a gente já não chega mais num terreiro cru, então a gente já consegue a partir daí conseguindo ter um mínimo de diagnóstico para chegar numa casa e achar se essa casa é ou não é, né? Enfim, eu falei tanto que eu até esqueci a pergunta do Ellison aí, essa reflexão com relação a pós-pandemia, né? Que eu não me recordo de fato, se puder dar uma retomada para mim, por favor. Sim. Que eu comentei foi o seguinte, nós estamos trabalhando esse conceito de comunidade, de Ubuntu, né? E se essa questão da pandemia, mesmo que de forma dolorosa, está fazendo as pessoas repensarem e talvez, não sei, eventualmente se inserirem nesse conceito, né? De alguma forma tá nisso. Uhum. Eu vejo pelos dois lados, né? Eu acho que, por exemplo, por exemplo, um exemplo grande é esse nosso, né? Eu não estou aqui representando, eu não estou aqui falando com a minha família de santo, estou falando com todo esse EBE que eu entendo que são todas as religiões de matriz africana. Isso fez com que a gente se unisse, por exemplo, cada live tem pessoas diferentes, a gente está se comunicando quase que diariamente, né? Então tem feito isso, mas por outro lado, por exemplo, esse outro exemplo, por exemplo, da cesta básica que eu dei, né? Não, vou pegar pra gente, pronto, né? Pode ser que não seja isso, né? De fato, pode ser também essas outras, esse outro entendimento que eu dei. De repente a pessoa falou, não, vou fazer, porque com certeza isso chegou em todas as casas, cada um vai fazer o seu. Sim. Né? Que eu espero que seja isso, né? Mas, enfim, tem essa outra interpretação também, né? A gente percebe o quanto, quando a gente começou a discutir essa questão do Covid, a gente viu o quanto tem casa, por exemplo, que continuou o atendimento. E eu não estou falando do atendimento, o essencial, que eu acho que não devia ter parado mesmo, né? Porque a gente sabe, a gente já tratou aqui várias vezes, quantas pessoas estão indo para o suicídio mesmo, porque estão procurando no mínimo uma conversa com alguém e o Babalorixá e o Orixá não vai conversar, não, eu estou me preservando, não vou fazer atendimento, então não estou falando disso, mas tem terreiro que está fazendo festa, né? Que, enfim, está promovendo, né, um abraço dado de bom coração, é mais que uma bênção, é uma bênção, né? Assim fala a música, né? Então promovendo isso, dane-se o contágio. Nosso sagrado vai, né? A gente tem terreiro que está fazendo o que muitos desses pastores neopentecostais aí estão fazendo, dessas igrejas eletrônicas, né? Por exemplo, olha, nós temos a cura, olha, essa água vai curar você do Covid, olha, esse feijão vai curar você do Covid, né? Olha, nossa oração vai te livrar. Então, a gente percebe isso, né? Quantas informações que a gente tem, por exemplo, olha, de pastores, não estou fazendo aqui denúncia, mas estou falando de informações, não precisa mais fazer seu tratamento de HIV, por exemplo. Você não vai precisar mais. Deus te libertou disso e a pessoa morre lá na frente, né? Sim. Então, assim, para mim, aí voltando para o nosso caso, por exemplo, quando a gente está promovendo abraço, quando a gente está promovendo beijos e, enfim, festas, né? A gente também está mostrando que a gente não tem esse conceito
de EBE, né? De garantia de segurança de todo mundo, né? Então, para mim, e isso que para mim foi quando começou essa onda de fascismo, né? Que uma vez eu coloquei uma coisa no meu Facebook, falei assim, olha, que bom que hoje pelo menos eu sei quem são meus inimigos, né? Um amigo, ele falou, que isso, como é que você está falando isso, só porque a pessoa vai votar em tal, esse não é seu inimigo, não é assim, né? Então eu acho que essa onda de Covid, a gente no mínimo a gente está conseguindo avaliar isso, né? Quem está pensando no coletivo, quem não está pensando, quem está pensando em si mesmo, né? Porque olha, a pessoa aqui eu consigo ter mais giro na casa, não vai, né? Então está pensando em outras situações que não, né? Então eu consigo ver esses dois lados. Sim. É importante isso que foi colocado, porque eu me lembro que no dia 11 de março, né, eu comuniquei publicamente, né, que os atendimentos presenciais, né, que a gente faz, né, tem a necessidade de fazer por conta, né, da situação sociopolítica que a gente está dentro da religião, né, que eu tinha suspendido por tempo indeterminado, isso lá em 11 de março. Eu achei interessante que algumas pessoas falaram, nossa, mas como assim? Essa doença não vai chegar aqui. Eu falei, ela chegou em fevereiro. No carnaval nós já tínhamos casos confirmados, nós tomamos conhecimento depois, mas não dá para negligenciar esse conceito de EBE mundial. Se uma EBE, né, aí voltando na questão do conceito, lá na China está me dizendo, olha, nós explodimos de casos aqui e esses casos estão circulando pelo mundo via aeroporto, via os portos, né? A Nigéria fechou os portos no dia 13 de março e por isso que muitas pessoas começaram a ter dificuldade para conseguir alimentos que são sagrados para nós, como o biorobô, né? E outras tantas coisas. Né? Estou citando mais o biorobô, que são os mais populares, né? E extremamente necessários. Nós passamos a não ter acesso, né? E aí, umas coisas que são bacanas de dizer também, né? Como que vários pais, mães de santo, né, irmãos de santo, passaram a dizer, gente, eu estou com 5 OBIs aqui, eu não vou usar agora porque eu não atendo ninguém, mas você que atende, você precisa desses OBIs, eu te passo, porque eles vão estragar. Isso é um conceito bacana de EBE, né? De você não perder um produto que é sagrado, porque ele é vivo, né? É uma semente, e você passar para uma outra pessoa que precisa fazer um atendimento emergencial. O caso de suicídio é um caso que realmente tem batido a porta, né? De vários terreiros, né? E de várias roças, e não dá para negligenciar esse tipo de atendimento. Você tem que atender a pessoa, tem que guardando todos os cuidados, né? Como as recomendações da OMS, mas você não pode negligenciar. Você fala, não vou atender. E a pessoa no outro dia cometeu suicídio, né? Isso não dá para a gente fazer. Mas é interessante observar como que algumas pessoas, como eu estava dizendo, elas passaram a disponibilizar coisas que são perecíveis do nosso culto, no sentido de oportunizar outros atendimentos que as pessoas também passaram a se colocar à disposição para fazer sem custo, né? Mesmo assim, colocando seu tempo, colocando seu feijão, colocando seu dendê, né? A sua água, porque tem os custos fixos, né, de uma casa, né? Água, luz, telefone, o combustível, porque muitas das vezes, né, só recuperando a questão de cliente que ele colocou, né, que o Gar Robson colocou. Quando a gente pensa em cliente, nós não estamos pensando naquele cliente que chega na porta da loja para pagar seu carnezinho mensal. Realmente não é isso. É esse entendimento que algumas pessoas têm, olha, eu vou procurar tal pessoa para esta situação e ponto final. Ele realmente não é alguém da religião, ele é cliente, porque ele buscou aquilo com um fim, ele pergunta quanto custa, ele paga e a gente explica, fala, olha, você vai ter que fazer isso, isso e aquilo, mas lembre-se, o seu comportamento, ele vai definir de 80% a 90% o resultado positivo disso que você está pedindo. Que é o que, aquela grande questão, né? A nossa magia funciona? Claro que funciona, eu não tenho dúvidas. Eu acho que ninguém aqui tem dúvidas disso. E muitos dos que estão nos assistindo não têm dúvida. Mas se a pessoa não toma cuidado em observar os EOs, as proibições, as interdições, né? Observar aquilo que é dito para ela, olha, então durante 3, 7, 14, 21, vai depender de cada questão particular de cada um,
você não vai poder fazer determinadas coisas e ela seguir, eu quero crer que muitas pessoas que hoje estão com alguns problemas, né, por conta da pandemia, ao longo de 70 dias, considerando o tempo que eu fiquei de QD, um ano que eu guardei de resguardo, eu estou vivo, né? Guardei, e foi, quem passou por isso sabe o que é. Então, acho que esse momento de pandemia também, para quem já é da religião, é também um momento de reflexão, de perceber o sagrado, que é aquilo que a Mari invocou há 1 hora e pouco atrás, né? Na primeira pergunta que ela colocou. Então, o sagrado é isso também. Você já passou por Moebó? Você sabe que vai ter coisas que você vai poder fazer, falar, talvez assistir, né? Ter acesso, ter contato com pessoas e tal. Você passou por Murilo, você também sabe que vai ter interdições. Ah, você é iniciado. Então, você passou por muito mais coisas. Como que agora você está com dificuldade com apenas 70 dias? Eu tenho feito essa pergunta. Engraçado, você é iniciado, não é? Sou. Tá, fez, tá. Ah, não, eu estava, pessoa, sei lá, tem 4 anos de iniciação. Mas em 4 anos ela passou por 4 mãos diferentes. Então ela não entendeu o que é iniciação. Ela nem esperou entender. O começo da iniciação ela já mudou. Né? Então é aquilo que o Robson falou, né? Ela tem um cadinho de informação de cada um, ela já chegou a deixar pronto, olha, não quero desse jeito, não aceito esse preceito, não quero passar por isso. Agora a pandemia está sendo, ela está forçando as pessoas a repensar isso, né? Todo aquele resguardo que eu não fiz, agora eu tenho que fazer, porque se eu faço ou eu faço, todo mundo está fazendo. Então, para quem é iniciado está difícil ficar em casa. Eu acho que é até uma vantagem, porque nós já sabemos como fazer, né? Nós já sabemos como proceder. Sempre tem um fio que precisa ser organizado, né? Você instalar um espaço que você guarde ali com organização, não fica aquela bagunça de fio jogado nas gavetas. Sempre tem roupa de axé que você precisa dar uma limpada. Nossa roupa é branca, majoritariamente, né? Então você tem agora a oportunidade que todo mundo sabe para que serve a Kiboa, que muitos não sabiam, né? Descobriram, né, que a Kiboa serve para outras coisas, de você também dar uma parada na sua roupa, aprender a fazer uma goma, né? É um momento também de aprendizado, né, de não deixar de atender as pessoas, mas principalmente no Conselho de EBE, de trocar essas informações, as que são possíveis e para quem também tem condição de receber essa informação e vai fazer bom uso dela, né? Aprender a fazer uma comida de santo, tem coisa para fazer, gente, está sobrando. Ontem mesmo, era 11h30 da noite, estava um frio ontem à noite, eu tentando passar uns buses num fio de couro, para fazer, eu estou fazendo, tem 2 anos já que eu estou fazendo devagar, né, com orientação, com supervisão, um novo adereço de cabeça para Exu, meu orixá, e aí, hoje eu acordei com a mão que eu não conseguia mexer os dedos, né, mas isso faz parte do sagrado, né, porque é a minha energia, é aquela dor, é aquele esforço físico, né, de começar a fazer, arrebentar, começar de novo, né, que eu acho que é o momento agora das pessoas também, né, terem esse cuidado, né, de voltar para as suas coisas, né, para o seu sagrado, de conversar com seu pai, com sua mãe de santo, com o seu mais velho, com a sua mais velha, com aquela pessoa que você vai jogar búzio esporadicamente, você fala, não, eu só vou lá como curioso, eu só vou lá como consulente, eu só vou lá como cliente. Ah, eu tenho uma necessidade, liga para aquela pessoa, pergunta, olha, está tudo bem, né? Olha, eu te procurei algumas vezes, me ajudou e tal. Tem alguém aí da comunidade que está precisando de alguma coisa? Eu tenho uma empresa aqui, né? Tem pessoas que a gente atende que tem um potencial financeiro e que elas não estão desequilibradas nesse momento, né? É um momento também de você acessar esse outro lado da comunidade, de ajudar essas pessoas nesse momento que estão com muita dificuldade, né? Porque é tudo muito amplo, né? E a nossa religião, o que é bacana das nossas religiões é que tudo é junto e misturado, né? Eu gosto muito desse termo, né? Porque o junto e misturado significa o quê? Que o hip hop está dentro de nós, como o samba está, como a macumba está, né? Como o conhecimento linguístico e o conhecimento social da história de África está também. Então, eu acho que é muito bacana isso. Então, é o momento também da gente aprender coisas, né? É o momento da gente acessar outras sabedorias, né? É o momento de observar no seu quintal, você que ainda tem quintal que não calçou tudo, e não mora em apartamento, quais as ervas que você tem lá que você nunca soube para que serve. E é interessante que você iniciar o orixá e não sabe as ervas, às vezes, que tem no teu quintal. É sempre um momento de aprender coisas novas, né?
de cuidar do seu orixá, né? De pedir bênção todo dia, acordar pela manhã, né? Bater cabeça lá pro seu orixá, né? Ligar pro seu pai de santo, ver se está tudo bem, pra sua mãe de santo, pros seus irmãos mais velhos, né? Se colocar à disposição, às vezes, para dar uma palavra para alguém, né? Olha, eu não tenho condição de falar com tal pessoa porque eu não tenho proximidade, mas eu tenho alguém na casa que é muito próximo daquela pessoa, que tem uma experiência parecida e que pode, neste momento, né? Em que as pessoas estão, assim, muito necessitadas de um carinho, né? De um abraço, de uma... Eu não gosto de ter palavra, né? Porque ele vai para outro caminho, né? Roubaram de nós esse termo, né? Que ela está precisando, nesse momento, de ser ouvida, né? De você falar um bom dia para a pessoa, tá tudo bem aí, como é que tá aí na tua cidade, né? Eu não tenho notícia, não tenho visto nada pela internet, pela imprensa, né? Estou me colocando à disposição, vamos bater um papo, olha, eu estou ouvindo uma cantiga aqui, lembrei de você, essas coisas que animam o dia a dia das pessoas, né? E, assim, só para concluir essa parte, o Robson e o Edson, que interessante, né? Eu estou ladeado por 3 Ogãs, eu sempre tive uma amizade muito forte com o Ogã ao longo da minha vida, né? Nunca tive BO com o Ogã, ainda bem, né? Porque o Ogã é complicado, né? Raça ruim. É complicado, né? Então tem aqui um Oxóssi, tem um Xangô e tem um Ogum. Então eu estou assim em casa, né? Exu, então estamos tipo em família, assim, né? Bem à vontade, né? O que é bacana, né? E sob a proteção, claro, do manto sagrado de Oxalá, né? Que a gente precisa ter, né? Axé, né? Papapá, né? E me parece que tudo isso, né, que a gente está dizendo, né, que nas outras lives as pessoas estão dizendo também, ela, no fim e ao cabo, quer dizer o quê? Que nós precisamos voltar os olhos e o contato para os nossos. Né, que nós precisamos reconhecer a importância da sabedoria dos mais velhos. O esforço, por exemplo, das pessoas que têm comprado equipamentos, por exemplo, para promover essas lives, que não é só aqui, mas em outros lugares do Brasil, as pessoas estão colocando a mão no bolso, né, do seu dinheiro para poder levar um produto, um resultado final, né, em termos de imagem, em termos de qualidade. Aproveitar a tecnologia, que a tecnologia é de Ogum, então a nossa religião ela é tecnológica, sendo ancestral, né, e ela é uma tecnologia que tem que respeitar a ciência também. Porque nós temos a questão das ervas, né? Nós temos aí o sangue, né? E como que a gente faz? A gente vai continuar promovendo festa? Eu digo a gente porque, como o Robson disse, tem muita gente fazendo festa, realmente tem. Acontecendo saída de santo, de forma pública, né? Com um monte de gente lá, e aquela coisa toda do suor, né? E, enfim, do contato humano, que nesse momento a orientação é para não acontecer isso, né? Ninguém está dizendo para as pessoas fecharem casa, mas serem mais cuidadosas, né? Entender... inclusive, qual que é o significado de cultuar o sagrado, né? Porque se o outro sagrado está sendo cuidado, por que nós vamos vilipendiar? Nós vamos tocar, levar aí a toque de boiada, né? Deixa a boiada passar. Então, é que não é uma pergunta, né? São inquietações várias, né? Que vão aparecendo, né? E essas podem levar a gente a ficar aqui até 10 horas da noite, de boa. O Pai Laércio, ele coloca aqui, que eu acho que a gente já falou um pouco a respeito, Pai, mas de repente a gente não vai dar tempo da gente aprofundar, até porque nosso tempo já está estourado, né? Mas ele aponta dessa questão mais ampla de Ebé, né? Que a gente colocou aqui, que não necessariamente só a minha família, que ele coloca também essa possibilidade, de repente, a gente saber. Por exemplo, hoje a gente está numa situação de uma mãe de santo que está para ser, por exemplo, está com problema lá com o aluguel da casa, né? Isso pouco acontece no candomblé, né? Ou pouco deveria acontecer no candomblé, porque no candomblé a gente, a grande maioria tem um conceito de que não vai fazer candomblé em local alugado, até porque a gente precisa ter os assentamentos que vão na terra, que vão, né? Mas também não estou falando que isso não possa acontecer, tá? Tem muita gente de candomblé aí que tem, né? Enfim, cada um com o seu entendimento. Mas ele aponta, né, por exemplo, essas pessoas, essas outras famílias, de repente, que não a nossa, quando a gente só entende família no sentido mais fechado da coisa, né? Tipo, ó, tem mãe de santo que está passando fome, que não é da nossa família, tem mãe de santo que está perdendo espaço, tem mãe de santo que não está conseguindo pagar a água, a luz, enfim, né? Acho que a gente já apontou aqui um pouquinho, né, que eu acho que a ideia do nosso conceito aqui de
de Ebé é no geral, né? Não só, inclusive, candomblé e umbanda, mas de repente aquela senhora que faz só benzimento, né? Enfim, acho que nosso contexto está nisso. E também, voltando aí a Mari, a gente já conversou, mas eu preciso retomar. A gente tem uma lista aqui de várias pessoas. E o que a gente menos está pensando agora no momento é questão de gênero, questão étnica. Quando estou falando isso, não é isso que não estou falando que isso não possa ser tema, né? Mas a gente não está pensando se a pessoa tem 50 ou se tem 3 anos de santo. Isso não é critério para estar aqui com a gente. Isso não é critério se a pessoa é preta, se a pessoa é branca. Isso não é critério se é homem, se é mulher. Então, com certeza, nós vamos discutir essa questão né, de políticas assistenciais, enfim, né, da assistência, com pessoas qualificadas para isso, por exemplo, com assistentes sociais, com pessoas que pensam isso, né? A gente já está pensando nessa questão do direito, que provavelmente vai ser a próxima live nossa, com advogados, advogadas, enfim, né? Que tem o dom dessa palavra aí, né? Que estudou e que pode falar aqui com a gente, com propriedade. Então, mas só que a gente está estourando uma quantidade imensa de temas, né? E que, inclusive, vocês, né, que têm assistido, têm contribuído, né? Mas a gente vai chegar. Tanto que agora, né, já deixar claro, a gente já definiu o nome de canal, isso aqui vai virar um canal de YouTube. A gente não está pensando em questão comercial, mas a gente está pensando em questão de qualidade, de registro, de ter, né, um coletivo que discute isso e que isso vai ficar lá armazenado, né, para quem quiser ver, a hora que quiser ver, mas a gente também vai continuar com as nossas lives aqui, né? Isso também, de repente, independente da própria pandemia, né? A gente vai continuar com essa questão dessas discussões que eu acho que a gente precisa criar essa cultura, né? A gente gosta muito de sentar no boteco, a gente gosta muito de sentar para, né? Mas o povo da religião ainda não criou esse hábito de discutir de fato a religião, né? Discutir de fato os temas que nos circulam, né? A gente usa o nosso tempo para outras coisas, né? Para outras coisas que não mais ou menos sérias que isso, mas que isso também é necessário para a gente. Então eu gostaria que o Ellison e o Dejair falassem aí as suas considerações finais. O tempo já estourou, né? Então, e aí após isso, a gente tem feito em todas as lives, né? E aí hoje em homenagem ao nosso Dejair aqui, a gente cantar umas 2 cantiguinhas aí para Exu, para que Dejair, né, dentro dessa sua energia, né, que está dentro dele, para que ele emane essa energia aí para a gente, para todos e todas que estão nos assistindo aí. Então, mais uma vez, agradecer a todos e todas que nos acompanharam até agora. Eventualmente, quem entrou não conseguiu acompanhar, teve que sair antes. Enfim, todos que estão comprometidos, né, com esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, agradeço imensamente por estarem conosco. Queria desculpar, às vezes nós vemos, né, que tem algumas perguntas que são realizadas, mas por um motivo ou outro passa rápido, algo assim, muitas vezes perguntas pertinentes, mas eventualmente a gente não dá tempo porque está falando de um outro assunto, algo nesse aspecto, né, então peço desculpas. Desejar mais uma vez uma boa tarde a todos e todas, né, e no que for possível a gente está aí para contribuir. O Babilojô mandou uma mensagem para nós, né, a sua bênção, parabéns pela sua casa. Eu acho que é uma coisa super bacana que tem acontecido em Londrina, no Paraná, porque tem pessoas de outras cidades, outros estados e fora do país nos assistindo também. Mando meu abraço lá para o pessoal de Dourados que está nos ouvindo nesse momento, de
Grosso do Sul, né? Tem gente de São Paulo, da Bahia, tem gente lá nos Estados Unidos, em algumas cidades também nos vendo nesse momento. O nosso abraço e o nosso axé. Campinas também, né? Em São Paulo, né? Pessoal assistindo. Que essa energia boa, positiva dos orixás chegue a todos e todas vocês, né? A Cláudia Carvalho, ela é a representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal da Grande Dourados, levantou uma questão aqui que me parece que já tem uma data pensada, né, para discutir o feminino no axé, né? Então é um tema extremamente importante, extremamente caro para nós. Não foi proposital, uma mesa com 3 homens, quando eu vim eu já estava pensando nisso, né? Falei, alguém vai perguntar, veio justamente minha amiga Cláudia e pergunta, né, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Cláudia, não se preocupe com isso, né, porque nós tivemos uma sessão há 2 semanas que tinham 2 mulheres e um homem, então, assim, de uma forma espontânea, né, de uma forma bastante generosa, né, que as pessoas têm se colocado à disposição, nas lives tem acontecido essa representação de equilíbrio, de gênero dentro da religião também, né? Nós temos discussões muito sérias, muito importantes, né, que acontecem no país em relação a isso e que devem se manter. Então, nós teremos uma mesa, né, eu estou me antecipando também, de conversas que o Exu falando bastante sempre, né? Que esse tema, ele vai ter uma mesa específica para ele, não apenas uma mesa, mas ele sempre, de forma circular, ele vai e volta, né? Ele entra e sai, que é a prática nossa religiosa, né? Deixo meu axé com vocês, peço axé de vocês também, de proteção para todo mundo nesse momento, né? Que Babá Baluaê nos proteja, né? Nos guarde com o seu manto sagrado, né? Nos lave com o seu banho de pipoca, né? E proteja não somente os nossos, mas a todos da humanidade, porque o nosso conceito maior de Ebé é a humanidade, independente de serem pessoas que gostem de nós ou não, que nos ataquem ou não, as nossas orações sempre são emanadas para todos e todas, né? Axé. Bora? Então vamos lá. Para Exu, e obrigado mais uma vez. Até a próxima, com certeza. Eu queria, além dessas observações que vocês têm feito, se vocês puderem também falar o melhor dia, né? Claro que quem está vendo hoje de repente é o melhor dia, né? Mas se vocês tiverem alguma proposta para outros dias e temas, podem colocar, né? Inclusive apontar nomes, né? Olha, eu gostaria de ver, né, tal pessoa aí falando de tal tema. Só aqui. Agradecer ao pessoal de Ceará também, lá de Santa Catarina, que está nos ouvindo nesse momento, e o pessoal de Guarapuava, né? Deve estar abaixo de 0 agora a temperatura lá, aqui no Paraná também. Eu já pedi a bênção, mas retomo aí, meu pai Evanilton, do Rio de Janeiro, também está aqui assistindo a gente. Então vamos que vamos. Vamos de Exu? Laru Exu. Laru. Vai puxar o... Pode ficar no tapete aí. Quem tem que dar a bênção agora para todo mundo é o senhor. Volta aqui. Pensando simples, Essa é meu sonho, era ser o grande. Laruie, Laruie. Ei, maraboa como juba é bacoché. Maraboa como juba é modeco e coi maraboa como juba leba e chucoché.